Vamos lá, pessoal, mais um videozinho de fenômeno dos transportes. Hoje a gente vai falar sobre o princípio de Pascal, que é uma decorrência do fato dos fluidos líquidos serem incompressíveis. Isso é muito legal. Então, o que diz o princípio de Pascal? Ele diz o seguinte: se eu tiver um recipiente aqui com um certo líquido e eu pressionar esse recipiente com uma tampa, ou com, melhor dizendo, um êmbolo, né? Imagina que eu vou colocar um êmbolo aqui, ó, uma tampa bem rente, né? Bem firmezinha. Vou colocar aqui do lado de dentro, tá? E vou empurrar ela para baixo. Vou fazer uma força nesse êmbolo para baixo aqui, ó. Imagine que eu faça essa força nesse êmbolo para baixo. Bom, esse êmbolo, né, é um trem redondo, uma tampa redonda que vai empurrar todo o fluido para baixo, todo o fluido. Mas agora olha que interessante, se eu tenho um êmbolo que está sendo aplicada uma força F e ele tem uma área de contato aqui com o fluido, então está sendo aplicada uma força F em uma certa área. Bom, se você lembrar aí dos conceitos, uma força aplicada em uma área é o nosso conceito de pressão. Então, o que está acontecendo? Esse êmbolo, ele está aplicando uma pressão no fluido, tá? Esse êmbolo, ele está aplicando uma pressão no fluido. Tá, então significa que aqui, ó, nessa região aqui em cima, há um acréscimo de pressão. Não é mais a pressão atmosférica, agora tem uma pressão extra. Galera, pelo fato do fluido não se comprimir, ele não diminui de tamanho, a pressão que é aplicada aqui em cima é transmitida para todos os pontos do fluido. Entende isso? É o seguinte, como o fluido não diminui de tamanho, quando eu empurro essa galera aqui em cima, todo mundo aqui embaixo sente. É como se fosse um monte de pessoas aqui, né? Se eu empurro aqui em cima, a galera aqui embaixo vai ser esmagada, não é verdade? Então, por que isso acontece? Porque o fluido ele é incompressível. Então, a molécula de cima empurra a molécula de baixo, que empurra a molécula de baixo, que empurra a molécula de baixo, que empurra a molécula de baixo, e essa pressão é transferida para qualquer ponto. Posso pegar um ponto aqui, não quer dizer que esse ponto tem a mesma pressão que ali em cima. Não é isso que a gente está dizendo. Está dizendo que o acréscimo de pressão causado pelo êmbolo é transferido para um ponto aqui embaixo, é transferido para um ponto aqui, para um ponto aqui, e em qualquer lugar que se transmita essa força, né? Essa força transmitida pelo êmbolo no fluido aqui em cima é transmitido para qualquer lugar, tá? Então, se o êmbolo ele causou um aumento de pressão de 100 kN por metro quadrado. Então, em qualquer ponto, houve um aumento de 100 kN por metro quadrado. É claro, na região mais funda, tem maior pressão, porque vai ter esses 100 kN por metro quadrado mais o ρGH, né? Mais o ρGH. Beleza? Então, esse é o princípio de Pascal. Ela diz o seguinte, que uma variação da pressão aplicada ali naquele êmbolo, no fluido que é incompressível, que não diminui mais de tamanho, ela é transmitida integralmente para todos os pontos do fluido, todas as partes, as paredes, todas as partes. Beleza? Esse é o princípio de Pascal. E com esse princípio, galera, a gente conseguiu criar um negócio chamado macaco hidráulico, tá? A gente conseguiu criar um negócio chamado macaco hidráulico. Então eu vou te mostrar o princípio do macaco hidráulico. É bem simples. Então é o seguinte, você vai ligar dois recipientes, você vai ligar eles através de um tubo. Como se fosse isso aqui assim, ó. Vou tentar demonstrar. Imagine que eu crie um sistema dessa maneira, tá?
que eu crio um sistema dessa maneira. E aí, por exemplo, eu queira levantar um carro, né? Então, desse lado aqui, ó, vai uma plataforma pronta para levantar um carro, né? Então, deixa eu melhor desenhar ela. Uma plataforminha assim, ó, desse lado. Uma plataforma que veda bem, né? Bem vedadinha, bem rente. E do lado de lá é o local fininho, onde você vai fazer a força. Para que força? Para levantar o carro. Ué. A ideia do macaco hidráulico é levantar o carro. Beleza? Então, qual é a ideia aqui? Ó? Qual é a ideia? É eu fazer uma força desse lado, tá? E ela ser transmitida do outro lado. Mas para isso, o que se faz no meio desses tubos que se ligam? Aqui coloca um fluido, normalmente um óleo, né? Um tipo de óleo, tá? Então aqui, ó, um fluido. Pode ser um óleo, tá? Pode ser um óleo. Um óleo é um bom fluido. Beleza? Então você coloca um fluido. Beleza? Isso que acontece. Galera, olha que interessante. Olha que interessante dizer algumas coisas importantes. Esse cara tem uma área pequenininha. Eu vou chamar de área de entrada. Por que área de entrada? Porque é aqui onde você vai ter que fazer a força de entrada, tá? Essa força de entrada vai empurrar todo o fluido, e vai sair aqui, ó, que eu vou chamar como força de saída, tá? Força de saída, vou chamar FS. Agora, olha o que legal, que agora a gente vai fazer umas poucas continhas para você entender o princípio de Pascal no macaco hidráulico, tá? Deixa eu apagar isso aqui, para a gente escrever as pontinhas aqui do lado. Olha que interessante. A primeira coisa que eu sei pelo princípio de Pascal é que se eu apertar desse lado, esse cara vai ter uma força sobre a área. Não vai ter um ΔP, ó, não vai ter um acréscimo de pressão, um ΔP, que vai ser a força dividido por essa área, a FE, dividido pelaquela área, AE, área de entrada. Beleza? Tá. Agora, olha que louco. Se essa pressão ela é transmitida para cá, ela é transmitida para cá, para cá, para cá, para cá, porque ela transmite-se para qualquer ponto do fluido, porque o fluido não é compressível. Então, aquela pressão que eu apliquei aqui, ela é aplicada aqui também. Claro que no sentido contrário, né? No sentido contrário, eu empurro aqui, ela empurra do outro lado. Então, a pressão que eu apliquei na entrada é igual à pressão que eu entrei na saída. Só que a pressão na saída vai ser a força dividido pela área de saída. Esqueci de escrever a área de saída. Vamos escrever AS, tá? A área de saída. Aqui não é redondo, tem uma área de saída. Só que olha que louco, olha que louco, olha que louco. A força de entrada tem uma área muito pequenininha. Então, eu tenho uma área muito pequena e uma força que eu também não quero fazer muito grande. E aí, olha que louco. Se isso é igual a Fs sobre a S, qual é a ideia? A AS nossa é grandona, porque é uma área grandona. Ela é uma área grandona. Agora, para essa conta ser igual, para o acréscimo de pressão ser igual, já que tem uma área muito grande do lado de lá, então vai ser feito do lado de lá também uma força muito grande. Para que essa divisão, sei lá, valha 1, essa divisão valha 1 também. Essa divisão tem que ser igual a outra. Então, um número pequeno dividido por um número pequeno é igual a um número grande dividido por um número grande. Aí beleza, aí dá certo. Aí dá sempre o mesmo ΔP. Então, o que a gente conclui com essa brincadeira aí que a gente fez? A gente conclui que uma força pequenininha aplicada numa área pequenininha, ela vai se transferir para uma área grandona como uma força grandona. Então é daí que vem o princípio do macaco hidráulico. Eu aplico uma força pequenininha numa área pequenininha e ela vai se transmitir para uma área grandona como uma força grandona. E uma força grandona é capaz de levantar um carro. Uma força grandona é capaz de levantar várias outras
equipamentos pesados, beleza? Essa é a grande ideia do princípio de Pascal no macaco hidráulico, beleza? Então isso aqui vale, tá? Beleza? Isso aqui vale. E a última coisa também que a gente pode falar sobre esses caras, deixa eu pensar. Tá. Olha só, galera. Se eu empurrar esse cara aqui para baixo e ele deslocar, imagine que ele desloque esse cara ali de cima, ele desloque até aqui embaixo. Você concorda comigo que ele deslocou? Vocês conseguem enxergar que ele deslocou, esse volume estava aqui, ó. Ele foi deslocado aqui para baixo. Ele foi deslocado. Agora, esse volume que foi deslocado aqui, vocês concordam comigo que ele veio parar aqui, ó? Veio parar desse lado? Então, o que aconteceu desse lado aqui? Desse lado, o êmbolo subiu um pouquinho. Subiu um pouquinho. O êmbolo subiu um pouquinho. Tá? Por que subiu um pouquinho? Ora, se desceu do lado de cá, desse lado sobe um pouquinho. Tá? E aí, esse fluido que veio parar aqui, ó, ele aparece aqui, ó. Por quê? Porque o que deslocou desse lado, ele teve que subir para o outro lado. Então, esse volume deslocado do lado de cá é o mesmo volume deslocado do lado de cá. É o mesmo volume. O volume deslocado de cada lado é igual. Então, a gente pode escrever uma outra coisa. Que o volume de entrada é igual ao volume de saída. Tá? Agora, quem é o volume de entrada? O volume de entrada é essa área vezes o quanto que desceu. Vezes o quanto que desceu. Então, o volume de entrada é a área da entrada vezes o deslocamento lá na entrada. Ou, não vou chamar de deslocamento não, vou chamar de H. H lá na entrada. Esse H aqui, ó. E isso vai ser igual ao volume de saída? O volume de saída vai ser aquela área S, né? Porque volume não é área vezes altura, então a área S vezes essa alturinha de saída, ó. Essa alturinha de saída, que eu vou chamar de HS, tá? A altura de saída. É claro que, por esse cara ser menor, esse HE tende a ser bem maior que o HS. Pensa, esse cara é fininho. Então, o mesmo volume aqui, para dar o mesmo volume aqui, esse cara tem que ser muito estreito, enquanto que essa altura já é larguinha, tá? Porque esse tubo é fininho, esse tubo é grossão. Então, essa altura é pequenininha, essa altura é grandona, tá? Tem essa ideia pra gente pensar. Beleza, galera? Entendemos o princípio de Pascal? Esse princípio de Pascal, gente, é muito, muito interessante a gente pensar nele, tá bom? Então, valem essas fórmulas, não são fórmulas, né? A gente construiu junto isso. Então, vale isso, né? Vale os volumes, vale essa ideia aqui para o macaco hidráulico. O mais importante é você pensar que a gente conseguiu construir, através de fluidos, nós conseguimos construir um aparelho em que eu posso fazer uma força pequena se transformar numa força grandona, tá? Consigo fazer isso através do conceito de macaco hidráulico, do princípio de Pascal. Beleza, galera? Então, esse também foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo!